Bom, pessoal, hoje eu vou dar seguimento àquela série de vídeos, né, que eu fiz numa primeira parte, numa segunda parte, e agora eu vou fazer a terceira parte, que é esclarecendo certos erros no jiu-jitsu. Bom, hoje eu vou falar de uma coisa que pode ser até meio polêmico, alguns concordem comigo, outros discordem. É o seguinte, eu vou falar do termo da arte hoje, né? Vou falar do famoso termo jiu-jitsu. Bom, na verdade esse termo, se a gente for buscar na linguagem japonesa e na forma dos kanjis japoneses e na maneira certa de se expressar no Japão, jiu-jitsu ele está errado, o termo está errado, né? Jiu-jitsu, o termo é formado por dois kanjis, o kanji ju, do suave, flexível, e o kanji jitsu, ou jutsu, que é arte ou técnica. Então, basicamente, o termo não se fala no Japão como jiu-jitsu. Essa fonética do J no Japão, ela é sempre precedida de D. É complicado, pessoal, a gente falar um pouco sobre essa forma de falar português, sobre a forma de falar no japonês. Por quê? Porque cada língua tem a sua origem, tem sua influência fonética. O japonês não vê escrita e fala como nós, que a nossa mente reflete a fala dentro das letras romanas, né? O japonês ele reflete o que fala em símbolos, porque lá é dividido em kanjis, o certo se fala kanji, né? Hiragana e katakana. Bom, então, como eu estava falando antes, o termo se divide nos dois kanji, kanji ju e jutsu, ou jitsu. O termo variava de província. Algumas províncias usavam o termo para técnica ou arte jutsu, algumas outras jitsu. Essa variação é comum em qualquer lugar. Você vê aqui que no Brasil há o termo para certas coisas, a gente chama aqui de aipim, em outro estado é mandioca. Mesma coisa no Japão. Então, a pronúncia do J no Japão, ela é sempre precedida do D. Ele não tem esse J arrastado, como a gente fala aqui, ju, né? Então lá é ju. Então lá se pronuncia jujutsu ou jujitsu. Lá não se fala judô, como a gente fala aqui, fala judo. Né? Lá não se fala dojo, como falam aqui, o local de treinamento é dojo. Né? O J é sempre precedido de D. Logicamente, com a vinda da arte para cá, a confluência que houve entre a linguagem japonesa com o português, a forma fonética de ser expressado, se foi ajustado. E aí ficou se falando jiu-jitsu. Mas esse jiu, esse J-I-U, ele está errado. Porque até na própria fonética japonesa é chu, chu. Logicamente, pessoal antigo, escutando aquela fonética transmitida pelos mestres japoneses, foi adaptando e acabou virando o Jiu. Mas o certo mesmo é que esse I não tivesse entrado, que tivesse ficado só o JU. Mesmo que fosse falado Jiu-Jitsu ou Jujutsu, trazendo o J para a nossa fonética, assim seria mais certo, e não Jiu, porque não existe essa fonética Jiu, entendeu? No Japão. E, como eu falei, é formado pelos dois caracteres, né? Ju e Jutsu, ou Jitsu, que significa arte ou técnica suave ou flexível, né? É o sistema técnico na qual não se impõe resistência, mas sim redirecionamento e domínio da energia do oponente. Essa era a visão de uma técnica de combate flexível ou suave. Tá entendendo? Então, essa alteração, logicamente, né, com a vinda do Mitsui Maeda para cá, o Konde Kome, ele trouxe, começou a ensinar lá no norte, né, ensinou para os Gracie, para vários outros da região,
Não foram só os Gracies que dominaram, existem mestres que aprenderam com Coma e estão vivos, e outros que da linhagem que aprenderam, que os mestres transmitiram, fizeram essa adaptação do termo, né? Tanto é que muitas das linguagens foi trazida para o português para facilitar, porque devido justamente ao conflito das línguas não se gravou o termo da técnica em japonês e acabou sendo ensinado aportuguesado, né? A gente vê até algumas traduções que são semelhantes. O triângulo chama-se Sankaku Jime, quer dizer estrangulamento triangular. Sankaku é o termo para o triângulo, forma triangular no Japão. Jujijime, estrangulamento cruzado, é o nome dele mesmo. Mas outros não tem nada a ver. Outros foram totalmente adaptados, e como o próprio mata-leão, né, foi um termo lá que diz aí que tiraram dos gregos lá, dos que lutavam, né, dos gladiadores que lutavam nas arenas, que parece que conseguiam segurar um leão e estrangulá-lo dessa forma. Eu acredito que se esse movimento era feito para estrangular o pescoço de um leão, devia ser um leão ainda em desenvolvimento. Um leão adulto, eu acho difícil um homem conseguir dar a volta pelo pescoço dele e fechar dessa forma. Devia ser leões mais jovens, né? Provavelmente. Aí umas 65% a 70% de chance, né, de ser isso, né? E na verdade o termo se chama Hadakadime, que quer dizer estrangulamento aberto ou desnudo, ou seja, não tem o uso da vestimenta, do pano. Você faz simplesmente com as suas articulações do braço, ok? E assim foram feitas adaptações. Lógico, eu não estou aqui para fazer crítica nem nada, né? Estou só aqui para ensinar e para deixar um pouco aí do conhecimento para vocês, ok? Tem aí várias fontes de pesquisa hoje em dia, que é fácil, e vocês podem fazer pesquisas aí mais profundas, ok? Eu fiz de uma forma resumida para que o vídeo já não fique muito longo. Um abraço aí a todos, eu espero que gostem e até a próxima.